Bom dia, voltando para a live. Meu celular despertou e não deu certo. Bom, hoje será o capítulo 10 e 11 de Provérbios, porque ontem não teve, porque ontem foi sábado. Então hoje será o capítulo 10 e 11. Então vamos para o versículo 1 no capítulo 10, na versão nova tradução da linguagem de hoje. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Esse provérbio está querendo nos ensinar que se você adquirir sabedoria, seus pais terão muita alegria. Se você for uma pessoa sem juízo, uma pessoa tola, vai ser uma tristeza para a sua mãe, porque você vai estar sempre caindo em desgraças na vida, em maldição, nada dá certo, porque a sabedoria é o que faz a gente ter entendimento, conhecimento, fazer o que é certo e ter o resultado bom daquilo. Então ele está dizendo, adquire sabedoria para trazer alegria para os seus pais. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Eu conheço um rapaz que ele tinha um emprego que ele subiu de cargo rapidamente nesse emprego. E ele viu uma oportunidade, vamos dizer assim, de desviar um dinheiro fácil sem ninguém perceber. Ele pensou, uau, aqui está minha chance, ninguém nunca vai descobrir, porque seria um negócio muito, muito lucrativo e parecia que nada poderia dar errado. Então ele começou a desviar dinheiro dessa empresa que ele trabalhava. E ele tinha uma vida assim, bem estruturada, estava com um bom emprego, tinha uma família, já casado. E ele começou a ganhar muito dinheiro, a ostentar mesmo. Só que, de repente, tudo começou a dar errado para ele. Ele foi mandado embora, porque o patrão dele começou a desconfiar, não tinha certeza, porque o negócio dele parecia não ter erro, vamos dizer assim. Só que o chefe dele começou a desconfiar, o chefe do setor dele começou a desconfiar. Ele foi mandado embora. O casamento dele, que parecia um mar de rosas, eles começaram a brigar, a ter discussão. Acabou com o casamento. Ele tinha construído uma casa muito boa, com esse dinheiro desonesto, teve que vender a casa. Ou seja, ele estava com uma vida boa e, de repente, por ganância, por querer um dinheiro desonesto, tudo na vida dele desandou. Tudo deu errado, ele voltou para a estaca zero. Tudo que ele tinha conquistado. Então, Provérbios dá esse ensinamento. Aquilo que consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Então, sempre que você vê que uma coisa é muito fácil, que é um dinheiro rápido, saiba que aquilo ali é só uma armadilha para você cair numa desgraça mesmo. Porque o resultado do pecado é somente mais pecado. O resultado de uma coisa ruim é somente o resultado de mais coisa ruim. Começa a virar tanta coisa ruim que você não sabe de onde começou. Tudo começou por uma vontade de ganhar um dinheiro rápido. Que, isso aqui vai ser muito fácil. Então, aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada. Mas a honestidade faz você não cair nessas armadilhas. Porque para aquele rapaz, isso é muito fácil. Ninguém nunca ia descobrir. Era um negócio super vantajoso para ele. Só que tudo deu errado na vida dele. E assim acontece com as pessoas que sempre querem ganhar um dinheiro fácil. Como, por exemplo, esses jogos online. É um dinheiro muito rápido. Tem gente que até é suicida por conta disso. Então aqui, se a gente colocar os provérbios de sabedoria em prática, a gente se livra dessas armadilhas. Versículo 3. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome,
mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Lembre que os bons na Bíblia são os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os bons não é igual aos bons que a gente conhece, não é igual às pessoas boas que a gente vê como na sociedade, com a pessoa que cumpre com os seus deveres numa sociedade. E ele impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Os maus são pessoas que estão sempre desviando, não cumprindo a vontade de Deus. Eles buscam fazer as suas vontades, seus desejos, só que sempre em alguma área da vida eles estão quebrados, seja emocionalmente, seja na família, espiritualmente, problemas emocionais, problemas financeiros mesmo. E a gente olha só por fora, a gente pensa que tá tudo dando certo na vida deles, mas Deus não deixa que os maus consigam aquilo que eles tanto querem. Sabe aquele desejo que a pessoa quer muito isso? E Deus não permite. Por quê? São pessoas maus. E a gente, nós seres humanos, a gente colhe aquilo que a gente planta. Pode dar certo em alguma área da vida, mas em outra a pessoa não tem felicidade, uma pessoa fracassada em alguma área da vida. Se tem muito dinheiro, a saúde vai pro saco. Se tá bom uma coisa, a outra que ele tanto queria ter, não tem. Então Deus não permite que os maus consigam aquilo que eles tanto desejam. Versículo 4. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. E a preguiça aqui não é só de trabalhar, de levantar da cama e trabalhar. A preguiça aqui é de pensar, Tem um provérbio que fala assim, que não coloca um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. É a preguiça de fazer com que o seu trabalho renda muito mais. A preguiça de pensar, não é só a preguiça de um esforço, não é só o trabalho braçal. É você afiar o machado, é você não ter preguiça para afiar o machado. É você pensar como o seu trabalho pode multiplicar, como que você pode afiar o seu machado para que o seu trabalho possa ser mais proveitoso. Por isso que o provérbio fala, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho, quem tenta procurar a melhor forma, quem faz a melhor forma do seu trabalho prosperar, quem busca a melhor forma de trabalhar inteligente, ter um trabalho inteligente, enriquece. Então a preguiça aqui não é só o trabalho braçal, a preguiça de pensar, é de trabalhar com inteligência, ser uma pessoa inteligente. Por isso que muitas vezes a gente lê um provérbio e fala assim, isso não é verdade, isso não é real. Eu trabalho tanto, por que quem se esforça no trabalho enriquece? Eu trabalho tanto. Mas é afiar o machado, é colocar o animal para puxar o arado. É você trabalhar inteligente. É um trabalho que você consiga multiplicar a sua hora, porque a gente só tem 24 horas. Então quem vende a hora para enriquecer é muito, muito difícil. Então é ser inteligente, afiar o machado, não ter preguiça de pensar. Como que eu posso trabalhar inteligente? Como que eu posso prosperar no meu trabalho? Por isso que o preguiçoso fica pobre. Às vezes trabalha muito, mas não é um trabalho inteligente. Versículo 5. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. O que esse versículo quer nos dizer? Ele está dizendo que você trabalha, mas depois se você parar, se você falar, não, isso aqui não está dando resultado. Aí você começa uma coisa, aí você para. Você começa outra coisa, não, isso aqui não dá resultado. Quando você estava quase perto de colher os frutos, você desiste. Então, só fracassa quem desiste. Então, isso é o que o provérbio está dizendo. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha.
Se você começa uma coisa e para, você nunca vai ter os frutos daquilo. Se você se esforça tanto e na época que era para começar a dar resultado, você desiste, então você não vai colher os frutos. Então é isso que o provérbio está querendo nos ensinar. Versículo 6. Os bons são abençoados. Lembra dos bons? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os bons são as pessoas boas, as pessoas que querem e fazem a vontade de Deus. As palavras dos maus escondem a sua violência. Você vai ver muito aqui em Provérbios, da agora para frente, falando muito sobre palavras, sobre o poder das palavras. Que ele vai falar, morte e vida está no poder da língua. Tem vários outros provérbios. Então você vai ver a diferença que as pessoas boas, elas se preocupam com o que elas falam, elas pensam antes de falar, elas não falam palavras para machucar outras pessoas. Ao contrário dos maus, elas estão sempre querendo ofender alguém. É aquela pessoa passiva, agressiva, que parece que está te dando um conselho, parece que está querendo te ajudar, mas lá no fundo a intenção dela é te ofender. Por isso que ele fala, as palavras dos maus escondem a sua violência. É aquela pessoa passiva, agressiva. Até a pessoa mesmo que quer agredir com palavras. É aquela pessoa que, nossa, eu quero te dar um conselho. Não, ela só quer te ferir com palavras mesmo. Então, uma coisa para a gente distinguir, porque a boca fala que o coração está cheio, uma coisa para a gente distinguir uma pessoa boa, segundo a Bíblia, segundo o Manual da Vida, e uma pessoa mal, quais são as palavras que saem da boca delas? São palavras que edificam, são palavras de bênção, palavras de incentivo, de coragem, palavras que amáveis, palavras doces, palavras que vão motivar a pessoa. Normalmente essas pessoas são pessoas boas, que estão sempre falando palavras boas. As pessoas maus, as suas palavras escondem a sua violência. São as pessoas que não têm palavras positivas, são pessoas que estão sempre querendo ferir os outros com palavras, são pessoas que estão sempre querendo se exaltar, diminuir os outros. Então, você quer conhecer se uma pessoa é boa ou ruim, perceba o que ela fala, porque a pessoa só verbaliza aquilo que está dentro dela. E claro, cuide de cada palavra que sai da sua boca. Versículo 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. As pessoas boas, elas deixam um legado. As pessoas boas, as pessoas vão lembrar dela, nossa, tanto que essa pessoa ajudou os outros, quanto que ela foi uma pessoa íntegra. Porém os maus, eles são esquecidos rapidamente no meio que vive, porque ninguém quer lembrar das maldades que a pessoa fez. Versículo 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Então, olha o poder das palavras. Quem tem juízo, quem tem humildade, aceita os bons conselhos. Lembrando que conselho, para ser considerado um conselho, ele é pedido. Você pede um conselho. Então, quem tem juízo aceita os bons conselhos. Até mesmo se a pessoa te dá um conselho sem pedir, se for uma pessoa que te ama, você tem que ouvir esse conselho porque ela quer o melhor para você. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Então, a gente deve tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque o nosso subconsciente não conhece outra pessoa. Ele só conhece a gente mesmo. Tudo que você fala do outro, ele vai entender que você está falando de você mesmo. Então, tome cuidado com o que diz, porque quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Quantas pessoas não quebraram a cara, não entraram em um problema que não sem nenhuma necessidade, simplesmente porque falou demais. Então devemos tomar cuidado com cada palavra que sai da nossa boca.
Versículo 12. Não, versículo 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. A mentira, ela sempre é exposta, então não adianta querer buscar, não adianta querer fazer coisa honesta como esse rapaz, porque a verdade sempre vem à tona. Então, a pessoa honesta, ela anda em paz e em segurança. A pessoa com honestidade, ela não cai em armadilhas, como esse rapaz caiu. A pessoa honesta, ela dorme tranquila, porque ela sabe que ela não está devendo nada. Então, honestidade traz paz, segurança. Você dorme um sono tranquilo, então nada vale a nossa paz. Se custa sua paz, então é caro demais. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Esse versículo está querendo falar de pessoas que têm medo do que os outros vão pensar, vão pensar, ou vai ter medo de ser julgado, ou criticado, vai ter medo de ser punido. Então, elas deixam de falar a verdade. Quem esconde a verdade causa problemas. É um pecado por omissão. Não é que você mentiu, mas você omitiu por algum motivo. Seja por medo da opinião das pessoas, seja por medo de se prejudicar, seja por medo da pessoa te punir. Só que quem esconde a verdade causa muitos problemas para a própria vida. Mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Então, quando você critica de uma forma positiva, para que a pessoa melhore, para a pessoa que está à sua volta consiga perceber o erro dela, para que vocês tenham uma paz, uma harmonia no ambiente. É isso que ele está falando. Quem critica com franqueza trabalha pela paz. E no final o que conta é a nossa intenção. Se você está mostrando, apontando o erro da pessoa, olha, você está errado, não é assim. Se o que você está querendo fazer é para que vocês tenham harmonia no ambiente, para a pessoa ver o erro dela, você está trabalhando em prol da paz. Isso é o que conta. Porque no final, o que conta é a nossa intenção. Tem um provérbio que fala assim: você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então, no final, o que conta é a nossa intenção. Não tenha medo dos outros, porque é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Então, não esconda a verdade, não omita a verdade por medo, por medo de alguém, por insegurança ou para você não ter um problema, porque você vai cair em problema pela omissão da verdade. Porque quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Versículo 11. As palavras dos bons são a fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Então, se você conhecer se a pessoa é boa ou ruim, veja o que ela fala, quais são as palavras que saem da boca delas. Como eu já falei, as pessoas falam daquilo que o coração está cheio. Você quer saber o que a pessoa tem dentro dela, o que ela está pensando, é só você deixar ela falar, só você dar liberdade para ela falar, que você vai começar a conhecer a fonte do coração dela, se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. Se for uma pessoa que está sempre querendo machucar alguém com as palavras, não é uma pessoa boa, é uma pessoa mal. Por mais que socialmente ela seja bem vista, mas a boca fala e o coração está cheio. E claro, ninguém quer estar perto de uma pessoa que está sempre tentando te ferir com palavras. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Então, quando você estiver com raiva, irado, e quando eu falo para você diretamente, é porque o Provérbios é para nós mesmos, é para a gente ter sabedoria, para a gente pegar tudo que está aqui e falar assim, isso é para mim, eu tenho que colocar isso em prática. Nunca é para o outro, a gente não consegue mudar as outras pessoas, a gente só consegue mudar nós mesmos.
O ódio provoca brigas. Então, sempre que você estiver com raiva, irado, não converse, não tente dialogar, não vá para frente aquela briga. Para falar, olha, agora não é o momento, eu não estou em condições de conversar, porque se você estiver irado, com raiva, com ódio, vai ser só brigas e mais brigas. Mas o amor perdoa todas as ofensas. Quem tem amor dentro do coração vai se acalmar, vai refletir, vai ter empatia, olhar para o outro, ver o ponto de vista dela e perdão, é perdoar. Mesmo estando errado, é melhor ter paz do que razão. Então, o amor perdoa todas as ofensas. Versículo 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. A pessoa boa, ela já tem uma sabedoria. Então, a pessoa sábia, ela diz palavras de sabedoria, palavras de motivação, palavras de ensinamentos verdadeiros, palavras de amor, palavras que edificam. Então, palavras de sabedoria, de conhecimento, de como a pessoa deve proceder na vida. Mas a pessoa que não tem juízo, está sempre fazendo tudo errado, ela precisa ser castigada, e ela é castigada. Versículo 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Lembra que eu falei que um conselho, para ser um conselho, ele é pedido. Se você dá a sua opinião, se você fala, olha, eu preciso te dar um conselho, vai lá e despeja, isso não é um conselho, ele é uma opinião. Porque os sábios guardam todo o conhecimento que podem. Os sábios sabem que as suas palavras, elas são muito valiosas, eles não ficam jogando palavras ao vento. E ninguém respeita quando você está falando. As pessoas só vão respeitar se elas pedirem a sua opinião, que é um conselho. Então, os sábios guardam todo o conhecimento que podem. Então, não fique despejando a sua sabedoria, porque isso não é sabedoria. Você tem conhecimento, guarda para você. Se alguém te pedir, é hora de você falar. Mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Então, o tolo é aquele que está sempre querendo dar a sua opinião, está sempre querendo corrigir as pessoas, está sempre querendo falar, olha, não é assim que funciona. Aí outra pessoa fala assim, mas eu não te perguntei quem que pediu sua opinião. Então, o tolo ele também é humilhado. E o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Desgraça para o meio que está vivendo, porque gera confusão. Desgraça para si próprio, porque as pessoas punem os tolos que falam demais, falam que não deveriam. Então, seja uma pessoa sábia, guarde todo o seu conhecimento, tenha autocontrole do que você fala. Versículo 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Provérbios é muito tapa na cara, porque tem uma crença limitante de que Deus ama mais o pobre, então por isso eu tenho que ser pobre. Se eu for pobre, Deus vai me amar mais, Deus vai me abençoar mais. E não é nada disso. O mundo espiritual, a riqueza material não interfere no mundo espiritual. Se você for uma pessoa rica ou pobre, Deus vai te amar mais ou vai te amar menos. O que conta é o nosso coração, é a nossa intenção. Então, esse provérbio quebra essa crença de que ser pobre é bom. Nada disso. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. É claro que a riqueza ela não traz felicidade, ela traz conforto, ela traz proteção. Como o provérbio fala, protege os ricos, traz proteção, traz conforto, traz liberdade de poder de escolha. E a pobreza destrói o pobre, porque a pobreza traz sofrimento. Agora, felicidade, a fonte da verdadeira felicidade, ela está no Senhor. E isso é fato. Só que a riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Versículo 16. O trabalho dos bons produz vida. Então, o trabalho dos bons está sempre
trazendo vida para as pessoas, está sempre ajudando os outros, está sempre contribuindo para a sociedade, não está tirando, está doando, está contribuindo de uma certa forma com o seu trabalho. Por isso o trabalho dos bons produz vida. Isso é o nosso dever, trabalhar em prol de crescimento, em prol da vida, em prol de ajudar outras pessoas. Todo mundo vê esse mundo com um propósito, e o propósito no final é sempre ajudar as outras pessoas. Por isso que o trabalho dos bons produz vida. Mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Então, sempre que a pessoa cai em um pecado, aí ela cai no outro pecado, vai se afundando no pecado. O antídoto para você não ficar se afundando no pecado é ter um foco, um propósito, um objetivo, para você produzir vida, para você focar seu tempo, sua energia, seu dinheiro, para você não estar caindo no pecado. Porque o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Então perceba que as pessoas boas, as pessoas humildes, elas aceitam ser repreendidas, elas aceitam, elas têm humildade para reconhecer o seu erro, porque todo mundo erra. Até os sábios, eles são pecadores. Até os sábios, eles caem em pecado, porque a nossa natureza humana, ela já é para o pecado. A diferença é que as pessoas têm sabedoria. As pessoas boas, elas pecam e querem ser perdoadas. Elas pecam e já se levantam, elas não ficam no pecado. Por isso, elas aceitam ser repreendidas. Se você está errado, a pessoa, nossa, realmente, eu estou errado, então eu quero mudar. A pessoa que aceita ser repreendida, ela anda no caminho da vida. Então, ela aceita a correção, ela sabe que ela está errada. Só que a pessoa tola, a pessoa orgulhosa, além dela estar sempre caindo no erro, estar sempre caindo no pecado, estar sempre caindo na desgraça de alguma forma, ela não aceita ser repreendida. Não aceito. Por quê? Orgulho. Então, a pessoa que ela tem sabedoria, ela anda no caminho da vida. E ela não cai, não fica caindo no erro. Ela cai e se levanta. Mas quem não aceita ser repreendido, cai no erro, cai nas graças, vive uma vida frustrada e infeliz. Versículo 18. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Então, a pessoa mentirosa, ela mente para poder tirar uma vantagem, mente para poder prejudicar as pessoas. Então, olha outro poder da palavra aqui novamente. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha fofoca, quem espalha mexericos não tem juízo. Lembra que eu falei que o nosso subconsciente só entende, só conhece a nós mesmos, ele não conhece o outro? Então, com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Então, a pessoa que ela é mentirosa, ela tem ódio dentro do coração dela. A pessoa que mente descaradamente, por dentro que ela tem é ódio e não amor. Quem espalha mexericos é uma pessoa tola, sem juízo, porque isso não serve para nada, a não ser para fazer a pessoa cair numa grande roubada, num grande problema, por conta da fofoca do mexerico. Que é até uma lei que dá falso testemunho, que a pessoa pode ser até condenada mesmo, na lei dos homens por isso. Então, é falta de juízo espalhar fofoca. Se você ouvir a fofoca, guarde ela, não conte para ninguém, porque isso é falta de juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Quanto mais você fala, mais perto você está de cometer um erro, de falar o que não deveria, de cair no pecado, de se prejudicar. Se você é sábio, se você tem sabedoria, controle a sua língua. Se você tem sabedoria, controle aquilo que você está falando, aquilo que você fala. Controle a sua língua. E olha, mais uma vez, o poder das palavras. As palavras têm muito poder. Deus criou o mundo pela palavra. As palavras dos bons são como a prata pura. As palavras dos maus não têm valor.
As palavras dos bons são palavras que edificam, palavras de bênçãos, palavras de motivação, de encorajamento, palavras boas. Então, são como a prata pura. As ideias dos maus não têm nenhum valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Então, Provérbios aqui está enfatizando muito o poder das palavras. Então, é uma sabedoria você controlar suas palavras, você pensar antes de falar, você raciocinar se são palavras boas ou são palavras que vão trazer um problema para você e para outras pessoas. As palavras dos bons fazem bem às pessoas, fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A falta de juízo aqui é não cumprir com o manual da vida. O pecado ele leva à morte. A pessoa que está sempre caindo no pecado, ela morre mais cedo. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-lo. Em outra versão fala assim: a bênção do Senhor Deus traz riqueza e com ele não deixa que venha o sofrimento. E eu pensei, que bênção do Senhor que é essa? Que a bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Que bênção que é essa que Deus chega lá, eu te abençoo e a pessoa prospera em todas as áreas da vida. Essa bênção, a maior bênção que Deus pode dar, porque tem bênção de filhos, tem bênção da pessoa, Deus abençoar a pessoa pregar o evangelho em algum lugar, a bênção de ter uma saúde. Então, que bênção que é essa que traz riqueza? Que bênção que é essa que traz prosperidade? É o direcionamento. A maior bênção que Deus pode dar à nossa vida é direcionar a nossa vida. É falar o que você deve fazer, cada passo que você deve andar. Então, peça a Deus esse direcionamento. Senhor, eu não vou fazer nada enquanto o Senhor não me der um direcionamento. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me falar. Se é sim, se eu devo fazer isso, ou se é não, se eu devo ficar aqui. O que eu tenho que fazer? Espere a resposta do Senhor, porque a bênção dele é que traz prosperidade. Se a gente for fazer o que dá na nossa vontade, o que a gente quer fazer, a gente vai ter um esforço muito grande e às vezes nem vai conseguir o que quer. Porque a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituir. Se você querer na força do braço, sem o direcionamento de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Então, se Ele te abençoar, você vai ter prosperidade. Se Ele direcionar a sua vida, você terá prosperidade. E nenhum esforço que você tentar fazer vai superar o que o direcionamento de Deus iria te dar. E Ele não deixa que venha o sofrimento. Quando Ele direciona, quando Ele abençoa, você não sofre, você fica feliz fazendo aquilo, porque é a vontade de Deus, é a própria vontade de Deus para a sua vida. Então peça direcionamento do Senhor, leia o manual da vida para você ver se aquilo veio de Deus mesmo, se aquele direcionamento veio de Deus, está de acordo com a própria Bíblia. Versículo 23. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Então, a pessoa sensata, ela tem prazer na sabedoria e o mal, ele se diverte em fazer o mal mesmo. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo o que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Quando o mal tem medo de alguma coisa, gera uma ansiedade muito grande. E o subconsciente, ele entende que você quer aquilo, porque você está ansioso por aquilo, você deseja aquilo, ele não sabe diferenciar que você quer com aquilo que você está com medo. Então, quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Por isso que na Bíblia fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque o medo, ele é uma profecia autorrealizável. E quando a pessoa tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Os bons não devem ter medo justamente por isso. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. A pessoa direita, ela consegue satisfazer o desejo do seu coração, porque são os próprios desejos do Criador. É Deus que coloca o querer quanto efetuar. Ele coloca o desejo no nosso coração e a vontade de realizar. Então a pessoa direita consegue o desejo porque é um desejo que vem de Deus.
Se não vem de Deus, a pessoa não consegue. Porque Deus não deixa que os maus consigam aquilo que eles tanto querem. Versículo 25. Vem a tempestade e acaba com os maus. Porém, os honestos continuam sempre firmes. Então, a tempestade acaba com os maus porque é uma colheita da sua própria plantação. E os honestos continuam sempre firmes porque foi uma plantação honesta, então continua sempre firme. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Então, uma pessoa preguiçosa está sempre encontrando dificuldade em toda parte. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Então, perceba que temer a Deus vai fazer você ter uma vida longa, feliz, tranquila, porque você está sendo direcionado, abençoado por Deus. E as pessoas maus, as pessoas estão sempre caindo no pecado, elas morrem antes do tempo, porque o pecado ele traz a morte. Quem está sempre caindo no pecado morre mais cedo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. Então, a esperança dos bons traz uma alegria. Os planos dos maus, no final, não dá em nada. Planeja, no final é tudo errado. O planeja, dá certo em uma área e fica prejudicado em outras áreas. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. Ele causa desgraça por quê? Primeiro porque a pessoa vai começar a ter medo. Então, a pessoa que tem medo, ela já está indo em direção daquilo que ela tem. Então, já causa a desgraça só da pessoa ter medo. E além da plantação, que ela vai colher o que ela plantou. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. Então, olha tantas vantagens que tem da gente fazer a vontade de Deus, a gente seguir o manual da vida, a gente fazer o que é certo, e a gente sempre estará em segurança. Deus protege aqueles que Ele ama. Porém, os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, então ele está enfatizando novamente o poder das palavras. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Então a gente é castigado e abençoado pelo que a gente diz. Por isso que a morte e a vida estão no poder da língua. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Então perceba que ele enfatizou novamente aqui o poder das palavras, que as pessoas direitas, as pessoas boas, as pessoas que têm sabedoria, elas dizem coisas agradáveis. E os maus estão sempre buscando ofender os outros. Se você quer saber se uma pessoa é ruim, perceba que ela está. O que ela sempre fala, o que sai da boca dela. E não ande com essas pessoas, porque as pessoas aprendem umas com as outras, assim como ferro afia o próprio ferro. Então é isso, agora vamos para o capítulo 11.